Olá pessoal, aqui é o professor Ezequias, tudo bom? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de eletrodinâmica, hoje falando sobre resistência elétrica e lei de Ohm. Espero que vocês tenham aproveitado um pouco esse descanso das férias, né, sem aulas, né, porque férias a gente está desde março aí parado, né, mas, entre aspas, né, mas não tiveram aula, né, não sei se tiveram outras atividades, né, mas vamos continuar nessas aulas agora. Hoje falando sobre resistência elétrica e primeira lei de Ohm, tá ok? Hoje a aula vai ser tranquila, vai ser de boa. Primeira coisa que a gente tem que falar a gente viu que corrente elétrica é quando a gente tem um campo elétrico, como mostra a figura aqui, dentro de um condutor, onde esse campo elétrico, devido à diferença de potencial, vai fazer com que os elétrons livres que estão nesse condutor se encamine basicamente na mesma direção, no sentido convencional, né? Na mesma direção do campo elétrico. Então tá aqui mostrando uma imagem sobre isso, né? Sobre o que a gente viu nas aulas passadas sobre corrente elétrica, onde as linhas vermelhas são as linhas de campo da força, né? Do campo elétrico, linhas de força do campo elétrico, e as linhas azuis são as linhas de superfícies equipotenciais dentro desse condutor, né? Poderia ser um fio de cobre ou outro condutor possível que a gente poderia usar. Então vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que tem vários elétrons livres dentro desse condutor. Vamos determinar o seguinte. Para que esses elétrons livres se encaminhem dentro desse condutor, ele depende da diferença de potencial, né, que a gente já viu, que é o ΔV, que hoje nós vamos mudar essa nomenclatura para U, tá? Mas é a mesma coisa, é a diferença de potencial U ou ΔV. Mas vamos trocar, né, essa nomenclatura para U, agora na eletrodinâmica aqui, para ficar mais fácil. E outra, existe, dependendo do condutor, há uma dificuldade maior ou menor, ou seja, há uma resistência maior ou menor desse movimento desses elétrons livres, dependendo desse condutor. Essa resistência, ou essa dificuldade, né, é o que a gente chama de resistência elétrica, onde cada condutor tem a sua resistência. Vou apresentar para vocês logo de cara a primeira lei de Ohm, que é chamado de... que é essa, que diz que a resistência, ou seja, a dificuldade, né, de que esses elétrons livres têm de passar em um determinado condutor, ela é sempre proporcional à diferença de potencial, né, dividido pela corrente elétrica. Essa é a chamada primeira lei de Ohm. A unidade no SI é essa letra grega aqui, chamada de Ohm mesmo, tá? Ou ômega, né? Tudo faz. Mas a gente chama de Ohm. Isso é em homenagem a um físico que estudou muito sobre eletricidade nos tempos modernos, tá? Só mudar aqui, deixa eu botar aqui, eu botei lei de Ohm, mas é a primeira lei de Ohm, tá? Beleza. É a primeira lei de Ohm, porque tem mais de uma lei de Ohm, se tratando de resistência. Hoje a gente só vai trabalhar sobre a primeira lei. Então a primeira lei de Ohm diz que a resistência é proporcional, ou seja, é igual, isso são dados experimentais, né, a diferença de potencial dividido pela corrente elétrica. E o que são os resistores? O que é isso? O que é um resistor? Porque o resistor, ele é um componente elétrico, basicamente. E ele justamente é usado para limitar a intensidade da corrente elétrica. Às vezes você tem um aparelho onde ele não tem uma banda, né, de intensidade de corrente, onde ele pode funcionar. E o resistor, ele justamente limita isso. Você bota um resistor nesse aparelho e ele vai limitar a corrente que está circulando lá dentro desse aparelho. O resistor também ele serve para outras coisas, como o resistor de ferro elétrico e o de chuveiro elétrico. Porque eles também, devido a uma lei chamada lei de Joule, onde a gente vai trabalhar
posteriormente. Essa lei de Joule ela é justamente o que faz com que o resistor se aqueça muito devido à passagem de corrente elétrica por ele. Então, se o resistor é muito grande, ele vai dificultar ainda mais a passagem de corrente elétrica e devido a isso ele vai gerar calor. Ele vai dissipar energia, transformar energia elétrica em energia térmica, ou seja, calor. Ele vai transformar em energia térmica, basicamente. Então, os resistores são componentes elétricos, em geral destinados, né, a limitar essa intensidade de corrente elétrica, ou no caso que eu falei, né, do ferro de passar e do chuveiro elétrico, também eles têm essa aplicação. Simbolicamente, os resistores têm, a gente pode usar esse símbolo aqui de cima ou esse de baixo aqui. Qualquer um dos dois a gente usa na física para determinar simbolicamente como é um resistor, né? Aqui eu botei alguns tipos de resistores, né, comerciais, no caso. Aqui não tem os resistores de chuveiro, como vocês podem ver, né? São só os comerciais mesmo. Se vocês notarem também, eles têm umas faixazinhas, né? Às vezes eles são tão pequenos que a gente não consegue colocar numericamente os valores neles, né? Que eles possuem. E a gente coloca essas faixas, que cada uma delas representa numericamente algo, onde ele vai dizer o valor desse resistor. Quanto vale esse resistor, tá? Aproximadamente. Então, é uma forma de determinar. A gente vai ver um exemplo sobre isso. É bem simples, é bem tranquilo. Não tem nada de extraordinário, não. É bem fácil. Tá. Outra coisa é que essa lei de Ohm, ela só é aplicada em determinados resistores, onde esses resistores têm que ter uma resistência elétrica constante. Então, como mostra o gráfico aqui, ó, esse é um gráfico da diferença de potencial pela corrente elétrica. Toda vez que vocês tiverem um gráfico desse e esse gráfico for uma linha reta constante, significa que esse resistor é um resistor chamado de resistor ôhmico, onde a gente consegue sim aplicar a primeira lei de Ohm. Então a gente só pode aplicar a primeira lei de Ohm nos resistores ôhmicos, que são os resistores com resistência elétrica constante, tá? Não se esqueçam disso. Vamos ver um exemplo sobre a primeira lei de Ohm. Então, um condutor, quando é submetido à diferença de potencial de 5 volts, é percorrido uma corrente elétrica de intensidade de 25 mA. Quando submetido à diferença de potencial de 25 volts, a corrente elétrica tem intensidade de 100 mA. Então, se vocês puderem notar, são duas situações diferentes. Uma, quando a diferença de potencial é 5 volts, a corrente elétrica é 25 mA. Quando a DDP é 25 volts, a corrente elétrica é 100 mA. Então, são duas situações diferentes, tá? Letra A. Qual é o valor da resistência elétrica desse condutor em cada caso? Então, como eu falei, são dois casos, então a gente vai calcular em cada caso na letra A. E na letra B ele está perguntando justamente o que eu acabei de explicar, né? Se esse condutor é ôhmico nesse intervalo. Então, vamos lá. Primeira, letra A. Vou chamar de R1 a resistência do primeiro caso. Qual é o primeiro caso? Eu vou pegar a primeira mesmo, onde ele diz que a diferença de potencial é 5 volts e a corrente elétrica é 25 mA. Lembrando que aqui ele está dando uma subunidade, tá? Toda vez que aparece esse Mzinho é mili alguma coisa, no caso, miliampere. Ou seja, a gente tem que ter um fator aí de multiplicação. Quando é mili, é 10 a menos 3. Eu já ensinei isso para vocês, né? Então vai ficar 5 dividido por 25, 10 a menos 3. Quando eu vou fazer essa divisão, vai dar 200 ohm. A resistência é 200 ohm. O R1 é 200 ohm. Bora ver se é isso mesmo. 5 dividido por 25 dá 0,2. Esse 10 a menos 3 eu posso passar para cima mudando o sinal do expoente. Então fica 0,2 multiplicado por 10 a terceira. 10 a terceira é 1000. 0,2 multiplicado por 1000 é 200. Então tá certinho.
Vamos para a resistência 2, que é o segundo caso. Na resistência 2, a DDP ele diz que é 25 volts e a corrente elétrica é 100 mA, ou seja, 100 multiplicado por 10 a menos 3. 25 dividido por 100 dá 0,25, né? Dá 0,25. Esse 10 a menos 3 vai passar para cima mudando o sinal do expoente. 0,25 multiplicado por 10 a terceira, que é 1000, vai dar 250 ohm. Então, achamos a segunda resistência. Se você notar, a resistência 1 e a resistência 2 deu diferente. O que isso significa? Significa que esse valor não é constante. Então, se ele não é constante, ele não é considerado um resistor ôhmico. Então, na letra B, ele pergunta, esse condutor é ôhmico nesse intervalo? Não, não é ôhmico porque a resistência não é constante. Então, para ser considerado resistor ôhmico, a sua resistência deve ser constante, que não é o caso. Exemplo 2, que é o exemplo que eu falei para vocês, né? Sobre os resistores comerciais, que eles são muito pequenos e às vezes tem que marcar eles por linhas de cores diferentes. E essas linhas vão dizer quanto é que vale esse resistor, quanto é o valor dele. Então, na tabela abaixo eu apresento o código de cores criado para dar valor nominal de resistores. Dispositivos em geral muito pequenos, né? De acordo com esse código, as duas primeiras faixas representam os dois primeiros dígitos. Ou seja, vamos dizer, se a primeira faixa é laranja e a segunda é amarelo, os dois primeiros dígitos são 3 e 4. Então, as duas faixas primeiras são, no caso, é 34 multiplicado por um fator, tá? E a terceira faixa é, como eu falei, né, é o fator de multiplicação, que pode ser 1, 10 elevado a 1 e assim por diante, né? 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, dependendo da cor, pode ser até 10 elevado a 9, né? E a última, são 4 faixas, ela representa a tolerância. Como assim? Os resistores, às vezes, não têm um valor fixo, né? Eles têm uma aproximação. Uns não têm e outros têm uma aproximação mais ou menos. Que significa um fator de erro, né? É uma tolerância, como eles falam, mas é um fator de erro. Como assim? Vamos imaginar que um resistor tem 100 ohm e a tolerância dele é de 5%. Significa que é 5% a mais, 5% a menos. Ou seja, a resistência dele está entre 95 e 105. É um valor entre esses dois valores. Isso que significa a tolerância, né? Ou o fator de erro, como alguns dizem. Então, as duas primeiras faixas representam o dígito deles. A terceira é o fator de multiplicação e a quarta é a tolerância, tá? Então vamos lá. Nesse resistor que eu estou mostrando para vocês, ele quer determinar o valor nominal desse resistor, né? Ele quer saber o valor, né? Então, eu falei aqui sobre a tolerância, né? Que uma observação que na extremidade oposta a essas faixas podem aparecer mais uma indicando a tolerância desses valores, ou seja, se for dourada é 5% de tolerância ou prateada 10%. Se não houver essa faixa, a tolerância é de 20%, certo? Aqui no nosso caso eu disse que a primeira faixa é vermelha, como vocês podem notar, a segunda é azul e a terceira é amarela. Tem uma prateada, mas eu não vou colocar a tolerância. Eu quero o valor exato só das 3 primeiras faixas. Se a primeira faixa é vermelha, então o primeiro dígito é 2. A segunda faixa é azul, então o segundo dígito é 6. Então, tenho 26 aí. Multiplicado pelo fator de multiplicação, que é a faixa amarela. Então, o amarelo, o fator de multiplicação dele é 10 elevado a 4. Então, minha resistência... Opa! Eu botei errado aqui. A terceira é a amarela, é 10 a 4. E aí, vou botar o resultado errado aqui para vocês. Então, minha resistência é igual a 26 multiplicado por 10 a quarta. Isso seria o valor do meu resistor, tá? Então, é assim que a gente determina esse valor nominal dos resistores chamados resistores comerciais. Não é difícil, mas a gente precisa saber essa tabela só.
mas não é difícil ler essa tabela, tá? Pessoal, espero que tenham curtido a aula. Qualquer dúvida, estarei no EO, né? Segunda-feira, das 2 às 4. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem aí que a gente vai estar respondendo. E agradeço a participação, tá? Que vocês vão estar vendo, né, posteriormente. Boa aula e bom estudo para vocês. Um abraço.